E aí, pessoal, beleza? O ano tá acabando e eu resolvi fazer um vídeo aqui sobre o Chat GPT, que se você não mora numa caverna, com certeza você já ouviu falar. A minha ideia é muito testar como é que tá o estado atual do Chat GPT para o nosso dia a dia de desenvolvimento de software. E o que é interessante? O que eu tentei fazer? Olha, nos últimos 10 anos em específico, eu venho trabalhando com front-end e a liderança técnica de front-end em times de infraestrutura e plataforma. Ou seja, uma atividade muito voltada à arquitetura, desenho de grandes projetos, refatorações e por aí vai. E eu pensei, por que não algum tipo de desafio nesse sentido para o ChatGPT para a gente ver como ele vai sair. E como também nesses últimos tempos eu trabalho mais com React, eu pensei, não, vamos fazer então um custom hook para lidar com requests. E o que ficou para mim muito claro? Eu acho que nós podemos nos tornar, na verdade, curadores de código. Em vez de simplesmente nos tornar fazedores de código, né? Vamos nos tornar analisadores de código dessa inteligência artificial. E que, gente, olha, não tem como a gente se tornar bons curadores se, de novo, a gente não sabe as bases. Então, eu acho que mais do que nunca, saber as bases vai ser decisivo nesse novo cenário que está aí para se apresentar, né? E também, gente, óbvio, como a gente está lidando com uma IA, a ideia é saber fazer as perguntas certas. Antes de ir para o exemplo, já deixa teu like aí. Valeu. Bom, gente, para esse exemplo, o que eu pensei? Que a ideia é realmente dar uma testada para entender até o nível de profundidade que a IA pode nos auxiliar. Então, para isso, eu pensei num desafio de fazer um custom hook de React, claro, para lidar com requests. E eu pedi para ela, olha, você poderia fazer isso para mim? Ela, com certeza. Foi lá e produziu o nosso custom hook para lidar com requests. E muito bonitinho, olha, utilizando response, error, loading, já utilizando o effect e tudo mais. Fantástico. E não só isso, logo abaixo ela foi e já deu o exemplo de como utilizar esse custom hook. Muito legal. E aí, o que eu pensei? Olha, o objetivo de um custom hook é a gente utilizar ele aplicação afora. E a gente sabe que, principalmente aplicações que têm camadas de serviço, não vão utilizar URLs para os fetches, né? Geralmente vai ter uma função que vai fazer esse trabalho de serviço. Então eu pedi, olha, em vez da URL, você poderia tornar isso mais genérico utilizando uma função, por exemplo? Ela sem problema. Então ela foi lá, substituiu a string pela request e agora a request é que dispara o efeito. Muito legal. E aqui embaixo deu o exemplo bonitinho, passando agora a request como argumento para o custom hook. Fantástico. Como a gente está lidando agora com aplicações, né, maiores, eu perguntei, olha, você poderia fazer em TypeScript? Sem problema. Então ela foi lá e transformou o nosso custom hook em JavaScript puro, agora utilizando TypeScript. Fantástico. E não só isso, olha, ela também utilizou corretamente a diferença entre type e interface. E não só, também utilizando generics e tudo mais. Uma evolução bastante expressiva. Show! E, novamente, deu o exemplo, tudo tipadinho, bonitinho, show de bola. Mas, a partir daqui, gente, é que a coisa fica interessante. E eu quero defender o ponto de vista de que a gente precisa, de fato, se tornar curadores de código. E a gente precisa saber as bases. Se a gente não souber, como a gente vai saber, de fato, se o código produzido pela IA é um código realmente bom no fim do dia? Então, o que eu perguntei para ela? Falei assim, olha, observa que a make request ela vai sempre disparar na medida em que algum estado for mudado, causando que o hook de useEffect dispare novamente. Né? Porque note, aqui, essa é a request function que é o trigger do useEffect. E se a gente vê aqui, ó, é uma anonymous function. Ou seja, se a gente tiver uma mudança de estado
esse estado vai gerar re-render, o re-render vai gerar uma nova function, essa nova function vai passar para cá, que vai regerar o effect e gerar uma nova request. E aí ela, olha, sem problema. E agora começou a utilizar useRef para fazer as requests, mas ainda continuando a lidar com ela aqui na matriz de dependência do effect. Olha, gente, fantástico, sem brincadeira. Isso aqui foi bastante surpreendente, todas essas modificações que ela fez, mesmo tendo esses probleminhas, tá bom? E olha, e executando corretamente a função, que agora é uma referência, e show de bola. E ela também mudou o exemplo, porque olha, agora o exemplo, a função de setRequest, ela precisa ser invocada, né? Então, quando tiver um clique, ela vai agora gerar uma anonymous function e vai vir para cá que sim, agora é a prova de estado, porque ele só vai disparar essa anonymous function quando tiver um clique. Ok. Mas, vamos continuar observando esse código? Olha esse retorno. Nota aqui, o retorno do makeRequest, ele dá um data, ok, que é o que a gente espera, mas ele também tem um error e um isloading. Concorda que aqui dentro não tem nada de error e loading? E que quem gerencia o error e o loading é o try-catch? E não é aproveitado nada daqui? Então, é um lixinho de código, né? De novo, reforçando a questão de sermos curadores de código, de entendermos as bases. E eu pedi, né, para ela cuidar disso, né, de tirar o error e o isloading. Ela concordou, não realmente. E agora, no novo exemplo, ela tirou o error e o isloading. Fantástico, viu, gente? Fantástico. Realmente é surpreendente ver esse estado da IA hoje. Mas ainda vamos um pouco mais além, porque esse código ainda está estranho e um pouco meio contraintuitivo. Porque, olha só, para eu gerar uma nova function, para eu executar essa function, esse hook, para esse hook funcionar, eu tenho sempre que regerar uma anonymous function e passar para cá, para a matriz de dependência disparar. Então eu perguntei, olha, mas nota que toda vez que você clicar no botão, vai gerar uma nova função. Poderia fazer isso um pouco de uma outra forma, mais intuitiva? Ela concordou, não, realmente você tem razão. E aí, qual foi a forma agora que ela propôs? E olha que interessante. Agora, ela voltou ao modelo de que ele recebe uma anonymous function, tirou a questão da referência e agora ela tirou a função aqui do contexto do componente e botou para fora. Ou seja, essa função agora ela se torna uma função imutável, né? Por definição, ela só vai ser definida uma vez, né? Porque está no corpo do módulo. E realmente tudo funciona. Porém, qual é o problema ainda dessa abordagem? Ela só vai funcionar uma vez, né? E o que eu perguntei para ela? Olha, você ainda pode tornar isso um pouco mais genérico? Por exemplo, e se eu quiser lidar com vários tipos de requests? Como, por exemplo, post, push, delete. E é aqui que a coisa ainda começa a se complicar ainda mais. Ela começa a entender que você vai passar isso como um parâmetro e não que você vai começar a executar funções. E ela chega até a se perder e morrer, né? Então aqui o processo dela se perde. Eu perguntei se está tudo bem e ela dá agora essa nova forma de fazer, mesmo com a função imutável. E de novo ela volta com os padrões, com os parâmetros antigos. Nesse estado do código, nota que também tem outro problema, que é esse makeRequest, ele não faz nada, não dispara estado, não faz absolutamente nada. E aí foi de novo que eu falei, olha, o makeRequest dentro do handleClick não dispara estado. E ele novamente agora modifica de novo a função para agora sim ter um novo jeito. E volta do jeito antigo de fazer um setter.
Como vocês puderam ver, é muito massa. O estado da IA hoje está muito interessante para essa primeira versão tunada para o diálogo humano, né? E qual foram algumas conclusões que eu cheguei brincando com a IA, não só nesse cenário, mas em outros? O primeiro, está muito cedo ainda para a gente tirar conclusões muito fortes, mas que realmente é uma ferramenta que vem para nos ajudar, especialmente para tirar dúvidas, para nos mostrar formas diferentes de fazer e, sobretudo, gente, para nos ensinar coisas novas. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. E, sobretudo, nesse último ponto de impulsionar o aprendizado. Eu acho que a IA, ela tem o poder de impulsionar muito o aprendizado. Ela é como se fosse um Google tunado. Você não precisa ir achar um site, ela já tem tudo mastigado ali de alguma forma e consegue interagir contigo de uma forma bastante interessante. Outro ponto bastante interessante que eu acho é que se você é um sênior, eu acredito que talvez você possa achar a interação com a IA lenta. Então, eu acho que a IA ela vai ter um lugarzinho especial no coração aí de principalmente os júniors e os plenos, justamente que ainda estão em fase de muita descoberta. E então é isso. Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele ficou um pouco maior. E olha, novamente, já deixa seu like, compartilha esse vídeo para nos ajudar a continuar crescendo. E sobretudo, gente, comenta aí o que você achou, qual experimento que você fez. E ano que vem eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto para nos ajudar com o nosso dia a dia de software. Valeu!